Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Eu sou o professor Fábio e nós vamos trabalhar um pouquinho hoje o conceito dos pronomes demonstrativos, os demonstrative pronouns. O que seria um pronome demonstrativo? Pronome é toda palavrinha que está relacionada a um nome. Lembram-se disso? Tivemos aula já sobre pronomes. Demonstrativo dá a ideia de mostrar algo, de demonstrar alguma coisa. Tudo bem? Só que tem os pronomes demonstrativos aí. Que nós vamos falar então um pouquinho hoje sobre eles, que é o this, that, these and those, ok? Só que antes de entrarmos no assunto, pessoal, a partir dessa videoaula, para as demais, nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, do nosso conteúdo passado. Tudo bem? Vamos lá? Galerinha, lembra que na atividade da aula passada nós falamos sobre my folks, minha família? E essa atividade foi passada pelo professor tutor de vocês para que vocês preenchessem. Às vezes alguém ficou com alguma dificuldade ou não entendeu. O que era para vocês fazerem? Ia pegar lá o grau de parentesco e escrever em inglês embaixo. Tá vendo lá embaixo assim, eu? Como é que é eu em inglês? I. Mamãe. Mommy, mother. Papai, father, daddy. E assim vocês iriam preenchendo dentro do quadrinho a palavra em inglês. E embaixo você escreveria o nome da pessoa. Por exemplo, eu colocaria lá dentro do quadrinho assim, I, e embaixo escreveria Fábio. Lá no papai, escreveria dentro do quadrinho Daddy, escreveria Paulo, é o nome do meu papai. Lá no cantinho, tá mamãe, escreveria Mother ou Mami, escreveria Sônia, que é o nome da minha mamãe. Tudo bem, pessoal? E assim, vocês preencheriam a atividade. Quem não fez, faça e envia para seus professores tutores, ok? Vamos começar nosso conteúdo, galera? Vamos lá. Coloca na tela pra gente, por gentileza. Nós vamos falar então um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos. Eles têm a função de demonstrar, de mostrar alguma coisa. Que nós temos 4 aí. 2 deles são singulares. Lembrando, singular é apenas um, é a unidade. E o plural, que é mais de um. Tudo que não é singular é plural. Então, this e that são pronomes singulares. These and those são pronomes plurais. This, that, these and those são demonstrative pronouns, pronomes demonstrativos em inglês. Os pronomes demonstrativos são usados para fazer referência ou demonstrar a posição de um elemento durante um discurso. Vamos ver como é que funciona isso. Saiba o que significa cada um deles, ó. Tá lá na tela para vocês o significado de cada um deles. Quem quiser anotando no seu material aí, this, este, esta, isto, esse, essa, that, aquele, aquela, aquilo. Perceberam que são singulares? Olha agora, these and those. É a mesma coisa, só que em plural, ó. Estes, estas, esses, essas. Perceberam que não tem isto, né, ali, porque não existe istos, né, em português. Essa palavra não existe. Those. Aqueles, aquelas. Para saber qual pronome demonstrativo deve ser utilizado, é preciso demonstrar atenção ao número. Se eu estou falando... Gente, quando eu falo em número, eu estou falando de singular ou plural. Tudo bem? E na distância do elemento referido em relação ao emissor da mensagem. Ok? Emissor é quem está falando. Tá? Emissor. Olha lá. Observem a imagem. Nós temos lá um teddy bear, né? Um ursinho. Olha a mãozinha. This. Vamos ler o porquê disso? This é usado para fazer referência a um elemento no singular, que já falamos sobre isso, tá claro para todo mundo, né? Que esteja perto do emissor da mensagem. Emissor é quem está falando, tá? Se eu estiver falando... se eu estiver próximo a algo, por exemplo, esse controle, ele está próximo a mim. E eu posso, se ele estiver próximo, então é this. Se ele estiver longe, eu não vou utilizar this. Eu vou utilizar o quê? O that, porque é para singular.
Vamos ver e vai ficar mais claro para vocês. Então, se é singular e está perto, e você quer falar isto, aquilo, aquele, aquela, é this, ok? Observe que no exemplo, o elemento referido no discurso, na fala, no discurso, tá? O ursinho de pelúcia está no singular, e está perto de quem emite a mensagem, olha a mãozinha. Então eu utilizo this. This is a bear. Este é um ursinho, ok? Exemplo, this house is old. A gente entende que o emissor está próximo dessa casa antiga, dessa casa velha. Por quê? Porque ele está fazendo uso do pronome demonstrativo this, ok? This bike is mine. Essa bicicleta é minha. Quer dizer que eu estou próximo à bicicleta e estou indicando, eu estou mostrando, eu estou demonstrando. Então eu utilizo o pronome demonstrativo this, ok? Agora é o that. Gente, é a mesma coisa, só que o this é para perto e o that é para longe, isso no singular. That é usado para fazer referência a um elemento no singular, ok? Singular, this, that, singular. Que esteja longe do emissor da mensagem. Emissor é quem está falando, é quem está pronunciando. Por exemplo, nesse exato momento, quem é o emissor aqui do conteúdo? Quem está emitindo a mensagem? É o professor Fábio. Então eu sou o emissor, tá? Beleza? Então, ó, observe no exemplo acima, no caso, aqui ao lado, né? O elemento referido no discurso, que é o ursinho de pelúcia, está no singular. Apenas um. E está longe de quem emite a mensagem. Como é que eu sei que está longe? Não é pelo desenho, né, gente? Porque não dá para fazer tanta alusão, era só um exemplo. Então a gente tem que ter muito claro que this é para perto e that é para longe, ok? Então, como é que ficaria a frase? That bear is mine. Aquele ursinho é meu, ok? Olha os exemplos lá. É o mesmo exemplo do this, só que está com that. That house is old. Aquela casa é velha. Se eu utilizei o that, eu sei que o emissor, quem está falando, ele não está próximo da casa velha. That is my bike. Aquela é minha bicicleta. Eu estou de um lado, a bicicleta está do outro. Eu estou mostrando a bicicleta. O emissor está longe do objeto. Ok? Bem simples, né? Então, this, that é usado para singular, this para perto, that para longe. Gente, é a mesma coisa os outros dois aqui, ó. Só que os dois são pronomes plurais, tá? É o mesmo uso, o mesmo caso de this e that. Só que this é o plural de this e those é o plural de... Qual, gente? De that, ok. This é o plural de this, ok? This é usado para fazer referência a elementos no plural, que estejam perto do emissor da mensagem. Emissor, quem está falando, quem está emitindo, ou seja, quem diz a frase. Observe os elementos referidos no discurso, os ursinhos de pelúcia de novo. Fiz questão de colocar sempre a mesma coisa para que fique bem frisado para que vocês entendam, tá? Referidos no discurso dos ursinhos de pelúcia, estão no plural. Por que plural? São dois. Mais de um é plural, certo? E estão perto de quem emite a mensagem. Olha a mãozinha, tá perto. E como é que eu sei, professor? É uma regrinha gramatical que você vai ter que memorizar. This e these perto. Those e that longe, ok? Só que um é para singular e outro é para plural. Exemplo, these houses are old. Estas casas são antigas. Como é que eu sei que o emissor está perto? Porque eu estou utilizando these, tá? É uma regrinha gramatical. These are my new shoes. Esses são meus sapatos novos, meus calçados, meus tênis novos, tá? Como é que eu sei que eu estou mostrando que eu estou perto do calçado? Pela palavrinha these, ok? These é para plural e perto. Falamos agora então sobre o uso do these, que é o plural de this. Agora vamos falar então um pouquinho sobre o plural de those, que é o plural de that, ok?
Does é usado para fazer referências a elementos no plural, que estejam longe do emissor da mensagem. Lembrando, emissor, quem fala, quem pronuncia, quem está falando a frase, o discurso, enfim. Observe que os elementos referidos no discurso, os ursinhos de pelúcia, estão no plural. Por que plural? São dois, né? Então é plural, 2 ursinhos. E estão longe de quem emite a mensagem. É que a imagem, né, gente, não dá para perceber que está tão longe ou tão perto. Mas, pela regra gramatical, a gente sabe que o these é para perto e o does é para longe, tá? Então é isso que vocês têm que memorizar. These perto, does longe. This, that, singular, these, does, plural. Olha lá. Vamos lá os exemplos? Those are my brothers. David and Daniel. Aqueles são meus irmãos. O David e o Daniel. Those factories opened yesterday. Aquelas fábricas, aquelas indústrias abriram ontem. Ok? Bom, gente, então só relembrando rapidão que a nossa aula hoje é só isso aí. Então nós falamos sobre o quê? Sobre os pronomes demonstrativos, os pronomes singulares e os pronomes plurais. Lembrando, this, that, these and those. This, that é para singular, these, those para plural, this para perto, that para longe do emissor, these, plural, perto do emissor, those, plural, longe do emissor. Tudo bem? Galera, é bem simples, é bem tranquilo o conteúdo, vai ter atividade de vocês, façam atividade e na próxima aula, antes de começarmos o conteúdo, a gente já faz a correção da atividade. Tudo bem? Vamos ficando por aqui, um abraço para todo mundo e fiquem com Deus.